Salve, salve família, mais uma aula de meditação. Eu sou o Lucas Silva, instrutor de meditação. Quem quiser ter aula particular de meditação, eu vou deixar o número do meu celular nas descrições. E sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. No final, fazer aquela meditação guiada e bem rápida, né? Nessa proposta de quem está começando a meditar, né? No meu começo, como de várias pessoas, foi bem desconfortáveis, né? Eu comecei meditando por 7 minutos, então não conseguia manter a constância. Aí eu desci para 5, também fiquei estubiando e foi difícil solidificar como um hábito, né? E a lição que eu tiro disso é que tudo que você está começando e sente desconforto muito alto, a sua mente vai te sabotar. Por quê? Porque aquilo significa sofrimento. Então, na hora que eu pensava na meditação, eu vi um peso assim, né? Tipo, não, tem que fazer, né? E talvez se você conseguir acessar essa virtude da humildade, você possa ter uma caminhada mais leve. É isso que eu espero. Porque de pesada já basta a realidade, né? E aí, se você for meditando, sei lá, 1, 2 minutos, aí na segunda semana você vê se aumenta, se deixa, para que a meditação seja um lugar prazeroso, né? Não, vamos meditar, vem na sua mente. Você sente uma alegria, por quê? Porque é rapidinho. Você para, coloca o cronômetro, 1 minutinho para despertar. Só dá umas respiradas, uma acalmada e segue, né? Porque a agitação é muito grande, né? Eu nunca tinha feito isso. Então, na hora que eu sentei para fechar o olho, né? Tudo aquilo ali que estava sendo mascarado por constantes pensamentos e distrações, né? Celular, videogame, tanta coisa, né? Para me distrair do que tinha aqui dentro. Na hora que eu fecho o olho, tudo borbulha, né? A minha vontade era de levantar e correr. Cada segundo ali parado, né? Com a mente atormentada, inquieta, era uma tortura. Então é nesse intuito que eu vou fazer meditações curtas. Se vocês quiserem meditações mais longas, deixa nos comentários. O tema de hoje ele foi entregue, né, por uma amiga minha que tem uma sabedoria que é rara nos dias de hoje. Então ela chega, né, e joga um enigma no ar. Eu já falei sobre rendição e ela me convidou, né, a fazer outro vídeo. E aí ela coloca ali uma deixa, né? Então o nome dessa aula de meditação, o tema é rendição. A luz que acolhe as trevas. É isso que ela falou, né? De cara assim me veio um insight, mas o meu estilo é mais de improviso, né? Então, esse insight passou pela minha cabeça, eu deixei ele quietinho, não pensei muito, não escrevi nada, para chegar aqui, né? E deixar quem sabe mais falar, né? Que é a minha intuição. Então, esse tema, esse enigma que ela fica jogando, né? Ela gosta de enigma, sempre deixa um no ar. E esse enigma, para mim, representa muito você se render nos momentos de dificuldade, né? Nos momentos da sua sombra. E parar de lutar com ela, né? Hoje eu estou mais cansado do que eu já estive, menos vigoroso do que eu já estive. E
como eu posso dizer isso? Eu não luto tanto. Eu tenho um espírito muito de guerreiro. Eu já lutei muito e por isso que eu tô cansado, né? Então esse tema fala muito comigo, né? Porque, por exemplo, eu lutava muito contra a culpa, contra a inquietação, com a preocupação, com a falta de não ter paz. Ou seja, eu não aceitava, né? Eu não aceitava o meu lado sombra. Ele se manifestava e eu ficava medindo força com ele. Depois de muito bater a cabeça, eu fui entendendo que o caminho da aceitação é o que transforma tudo em paz e em luz, né? Aí foi na hora que eu comecei a praticar, não ficar preocupado com o fato de eu estar muito preocupado. Nossa, eu estou muito preocupado, mas não vou fazer disso um problema, deixa aí, tudo passa. Essa preocupação vai passar. Então eu não fico mais contraído, né, na defensiva e tentando resolver o fato de eu estar muito preocupado. Eu só aceito que ele está lá. E nesse momento que eu vou aceitando, eu vou ficando despreocupado, porque eu paro de tornar o fato de eu estar muito preocupado um problema. Pô, eu tô insatisfeito hoje, né? Me sentindo insatisfeito. E aí antes eu tentava lutar, né? Agora não. Não fazer da minha insatisfação um problema. Eu aceito, fica aí. Uma hora você vai sair, tudo passa. Então, é nesse momento onde você acolhe a sombra, né? Permite ela estar lá. Não estou aqui sentindo isso, né? Não queria estar, mas eu aceito. Não vou fazer isso um problema, não vou lutar. Né? Tem uma grande frase que fala: aquilo que você resiste, persiste. Essa frase aí eu acho que um viciado, um junkie, um adicto, ele vai entender muito bem, né? Tem hora que o adicto ele entra numa bitolação, né? Não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso. E quanto mais ele vai resistindo aquilo dali, mais vontade vai dando, né? E aí ele vai colapsando, né? O sistema nervoso ali vai sendo torturado, né? De preocupação para não fazer aquilo. E aí ele acaba fazendo e se sentindo muito culpado, né? Então, o grande segredo pro adicto, né, é não fazer da recaída um problema, né? Ficar despreocupado. Você faz o que te mantém na linha, né? Sei lá, um alcoólatra ele vai pro AA, né? Primeiro passo é, se eu não me engano, confessamos que somos impotentes por conta própria e nos rendemos ao poder superior, né? Então, o primeiro pilar para ele, digamos, seria esse. O segundo é a prece diária, né? Porque eu aceitei que eu sozinho eu não dou conta, então eu preciso de uma intervenção divina. Aí talvez o terceiro, a terceira coisa seja o trabalho, né? Dedicação. E você foca nisso, leitura, conhecimento. Deixa sua mente focada no que é bom para você. E se aconteceu a recaída, não faz disso problema. Simplesmente recomeça, né? Eu tenho problemas com a adicção, né? Já passei por quase todas, zerei o jogo da adicção. E eu acho que eu nunca tive numa fase tão boa igual essa, onde eu não faço de uma recaída em tal hábito, né, em tal atividade que eu julgo perniciosa e que eu sei que não serve para mim. Na hora que eu vou cair nesse buraco, eu deixo ele até gostoso, né? Não faço com culpa, faço com vontade. E depois fico em paz, volto à minha vida, focando ali no que tem que ser feito, que tem que ser construído, né? Até o ponto de eu estar tão sólido que aquilo dali, digamos, é extinguido da minha vida, né? Só que na hora que aquilo
de fato some, porque eu estou muito forte, muito solidificado, né? Depois de uma longa caminhada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me manter fiel a ela, né? Porque se eu, já estou bem, já estou curado, e desanimando, isso volta, né? Volta. Fui abrindo espaço. O que me protege disso são os pilares dos quais eu entendi que eu tenho que nutrir. Então eu já tive fases, né, desse negócio de você contar dia. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu sei quantos dias, né, mas eu não foco mais em dias. Tantos dias. Não foco, eu sei, né? Sei que passou uma semana. Aí, mas eu não fico bitolado, né, em dias. Meu foco é avante, meu olho é para fazer o que tem que ser feito. Meu olhar tá nisso. E a recaída, né, na hora que ela me subjugar, na hora que não tiver jeito, eu vou e abraço ela. E faço dela minha amiga. E eu sinto que esse tema tem muito a ver com isso. Com se parar de lutar, né? E acolher as sombras. Acolher as sombras seria aceitar elas, permitir que elas estejam lá, né? Você tá aí, pode ficar aí, uma hora você vai passar. Não fazer disso um problema, não fazer de nada um problema, não fazer da vida um problema, não fazer da morte um problema. Aceitar tudo, não no sentido de ficar conformado com aquilo, né? Mas no sentido de desapegar da ânsia de resolver aquilo. Pô, eu tô muito preocupado aqui. E aí eu quero me despreocupar, não é isso não. Deixa a preocupação aqui, ela vai sair automaticamente com o passar do tempo. Mas enquanto isso, eu faço desapegar do que eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar, vou estudo. Vou fazer exercício físico, vou estudo. Porque essas coisas elas vão me nutrindo e vão me deixando menos preocupado, né? Mas eu não vou fazer cada coisa, atividade minha, tipo, com apego, não. Tipo, de despreocupar. Não, eu sei o que me faz bem. E eu fazendo o que me faz bem, mais rápido eu vou me livrar daquilo que está me incomodando. Eu acho que esse sopro dela, né, foi bem intuitivo, assim, porque atingiu numa área muito pessoal minha, né? Eu chamo ela de sniper, né? Que você é só tiro certeiro. É só bola na gaveta, então joga lá. E esse tema também é uma cura para todo mundo que gosta de lutar, né? Espírito de lutador. Guerra. Gosta muito de guerra. Eu gostava muito de guerra, mas uma hora você deixa de gostar, porque cansa, desgasta, né? Então, tem hora que você vê que a solução não está em ficar lutando com as coisas, né? Não é sobre ser mais forte, é sobre ser mais esperto. Então, sem mais delongas, apesar de ter algumas delongas, vamos começar nossa meditação. Eu vou fazer uma mantralização, né, curta, vou repetir esse mantra, aquete-se, saiba, eu sou Deus, umas 3, 6, talvez 9 vezes. E aí eu vou parar, e aí a gente vai meditar 1, 2, 3 minutos, assim no máximo. E a meditação é sempre lembrar, né? Quando você tem um tema em mente, né? Então eu te convido a entregar a essa prática da meditação talvez uma coisa que para você é inaceitável. Você precisa de aceitar, que é diferente de se conformar, né? Pô, eu aceito que isso tá aqui. O que eu posso fazer? Pô, vou lá na academia, vou fazer isso, né? É diferente de se sentir culpado e querer eliminar aquilo que é
É um fato, eu tô com raiva. O que eu faço agora? Deixa a raiva aí. O negócio é o que eu vou fazer com ela. Eu vou pegar essa energia, vou ler, depois eu medito, depois eu faço exercício, depois isso, aquilo, né? Deixa ela aí, eu vou fazendo minhas coisas. Eu vou pegar essa energia ainda da raiva para fazer coisa boa. E uma breve explicação sobre os nossos focos na meditação, né? A gente vai começar mantralizando. Você pode fazer isso oralmente, né, falando, ou só pelo pensamento. Ou se você quiser, você nem precisa, você só foca na respiração. Respiração longa, lenta e profunda. Expiração mais longa, lenta e profunda. O que é certo é que você vai se perder no pensamento. Ele vai para o futuro, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso. Ou ele remoe alguma coisa do passado. E o nosso treino em relação a isso é de não sentir culpa. Eu sentia muita culpa, né? Não estou conseguindo meditar, né? Eu achava que meditar era ficar em silêncio. Não, meditar é isso aqui. Pronto, você já meditou. Em primeira instância, a meditação é um treino de concentração. A gente vai ancorar o estado de presença nos sentidos. Então eu vou me concentrar e ficar prestando atenção na minha respiração, longa, lenta e profunda. E aí a mente ela vai para lá. E aí eu vou aprender, né? Talvez não de primeira nem de segunda. Para mim demorou um pouco, né? Porque também ninguém me ensinou. Eu percebi isso com o tempo, né? Eu tinha vergonha de perguntar, né? A minha primeira instrutora de meditação tinha vergonha de perguntar. Ela falava: observe seus pensamentos, mas não interaja com eles. Deixe eles passar como se fosse uma nuvem. Eu, que porra é essa? Como é que faz isso, né? Depois eu fui entendendo que eu estava identificado com o pensamento. Como que eu vou observar o pensamento se eu sou o pensamento, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo e ele sempre vem, não consegui evitar. É eu aqui na praça tranquilo, eu olho para um cachorro, né? Tô observando ele. Eu não sou o cachorro, né? Tem uma distância, eu tô aqui, tá lá. Aí chega um amigo meu. Ai, meu Deus, imagina um colega seu chegando e fazendo essa pergunta pra você. Como é que você sabe que você não é esse cachorro? Tipo, quem que faz essa pergunta? Mas vamos supor que ela foi feita. Eu vou responder porque o cachorro tá lá e eu tô aqui. Tem uma distância entre nós. Eu não posso ser aquilo que eu consigo observar. Se eu tô conseguindo observar o cachorro, logo eu não sou o cachorro. Eu sou quem observa o cachorro. E se eu consigo observar o pensamento, então eu não sou o pensamento. Quem que eu sou? Quem observa o pensamento. E quem que observa o pensamento, né? A consciência. Então existe algo mais profundo do que o nosso ego, né? O ego é aquilo que eu acho que eu sou. O Lucas, nasci no Brasil, tenho 30 anos, filho da Isabel. Eu não sou isso. Eu sou a consciência que observa esse personagem. Isso é complexo de entender. Mas dentro desse processo o jeito mais fácil para mim de entender o que é observar é ignorar. Ignorar é muito próximo de observar, né? Eu não consigo esquecer isso também. Que foi quando eu comecei minha vida ali de festinha nos 13, 14, 12, não lembro direito. E eu e os colegas meus ficavam chegando nas meninas, né? E aí nas primeiras vezes eu tomei um dos foras, o fora mais doloroso, né? Com o tempo deixa de ser doloroso, né? Vira costume. Aí cheguei na menina, e aí, bebê, como é que você tá e tal? Ela olhou pra mim, assim, a colega dela ali na frente, me ignorou. Parece que passou um vento assim, as duas olham e continuam como se eu não estivesse lá.
Então a gente vai fazer mais ou menos isso. Você percebeu o que você está pensando, né? Que você já está interagindo com o pensamento. Você pensou, não, como é que eu vou resolver isso amanhã? Não, vou fazer isso, isso. Isso que é interagir com o pensamento, né? Você ficar conversando com ele. Você percebeu que você está fazendo isso, você olha para ele, dá um sorrisinho, ignora ele, né? Evita a culpa, dá um sorrisinho e fala, tá tudo certo, só volta aqui pro foco que é a respiração. E vai de novo, volta de novo, vai e volta. Esse é o nosso treino, um exercício em primeira instância, em última instância, é um caminho para a iluminação, para a pacificação interna, para o silêncio e para o domínio mental, né? Inteligência emocional e mental. Dito isso, a respiração que a gente vai fazer é pelo diafragma. Diafragma é o que? É aquela respiração pela barriga, pelo abdômen, que você sente o abdômen expandindo e voltando. Se você quiser, você pode meditar com a mão na barriga, para você sentir ela indo e voltando. Isso é a respiração diafragmática, né? É a respiração natural. Um bebê, ele respira dessa forma. Quando a gente vai crescendo, né, diante de tanto caos, né, tantas perturbações, tantos anseios, expectativas, a gente vai sendo condicionado, né, a esse estado de preocupação, e a nossa respiração vai para o peito, né? Se você já teve um ataque de pânico, já ficou muito ansioso, você conseguiu perceber que sua respiração é curta e ela é pelo peito, né? Se você for numa festinha, você foi sozinho, você chegou antes, você está desconfortável, né? Pô, eu sempre fico desconfortável em lugar assim, né? Com muitas pessoas. Você vai e começa a respirar pelo diafragma. Essa respiração vai ativar o seu sistema parasimpático, que vai mandar comandos para sua mente dizendo que você está tranquilo. E o sistema simpático é o sistema que chamam de luta e fuga, né? Onde você libera neurotransmissores, né? Adrenalina, noradrenalina, que te deixa agitado, te deixa preocupado, porque de alguma forma sua mente acha que você está numa situação de risco, de vida ou morte, né? E normalmente hoje em dia na nossa vida, o que é essa situação de vida ou morte? É uma prova. Você fica grilado, parece que você está indo para a guerra, mas nada está acontecendo. Entrevista de emprego, nada está acontecendo. Você não está em situação real de perigo. Eu acredito que poucas vezes a gente passa por situações de real perigo, né? E aí a gente consegue perceber o ápice desse sistema ativado, né? Igual quando ele era ativado, os nossos ancestrais, que eles sim viviam constante momentos de risco real, né? Estou na selva ali, encontro um bicho feroz. Aí o meu sistema é ativado para mim correr o mais rápido, né? Por isso que é luta ou fuga, que eu consegui, porque todos os meus sentidos ficam de fato apurados. Ou lutar com uma força que eu nem sabia que eu tinha, porque esse sistema foi amplificado. E se eu lutar, eu vou lutar com uma força extraordinária. E se eu correr, vai ser com uma força extraordinária. Eu percebo que o que a gente passa mais perto disso aqui é os assaltos, né? Você já foi assaltado? O cara chega no você, passa o celular ali, você grila. Pum, 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 pum. Ali, se você correr, você vai correr o mais rápido que você puder. E se você for pular para bater nesse ladrão, vai ser de uma esfera superior do que você acha que você consegue brigar, porque seu sistema está todo ativado e ali é caso de vida ou morte ali, né? Então esse sistema simpático é ativado para te dar mais energia, mais percepção, mais força, para você dar o seu melhor e sair vivo daquela situação, que não é nosso caso.
Mas hoje pequenas coisas, né? Mixaria, os detalhes, os pormenores nos faz sentir que a gente está em risco de morte, né? Igual eu falei, quando eu ia chegar nas meninas, no começo, assim, que frio na barriga. Tipo, tô indo pra uma guerra? Não, tô indo conversar com a pessoa, né? Mas, de alguma forma, meu sistema entende que eu tô em risco de vida. Porque ser rejeitado, pra mente, é uma morte, né? É uma morte emocional. Não sei se você já percebeu, mas a gente tem uma necessidade muito grande de ser aceita. Poucas pessoas conseguem se preocupar menos com a opinião dos outros e ser mais autêntico. Porque antes, né, isso é um condicionamento que vem ancestral. Antes, se a gente fosse expulso da tribo, a gente corria risco real, né, de morrer. A gente tá na selva, a gente vai ter que caçar sozinho. Como é que a gente vai procriar, né? Tô fudido. E a tribo ali, ela tem um padrão a ser seguido. Se você não seguir, né, eles vão te expulsar. E aí você tá em risco de vida. E aí a gente acha que se a gente, né, for julgado, for rejeitado por uma ou outra pessoa, que muitas vezes não nem conhece direito, a gente vai morrer, né? E é uma morte emocional. Eu lembro na escola, assim, às vezes que eu me senti rejeitado, né? Pô, você se sente morto, parece que vem uma faca de cima e embaixo, te corta, né? Você fica oprimido, né? Não se sente pertencente, se sente muito mais inseguro. Dito isso, agora sim vamos meditar. Respiração longa, lenta e profunda. Expiração mais longa, lenta e profunda. Aquiete-se e saiba, eu sou Deus. 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 Então, pessoal, quem quiser pode ir voltando. Quem sentir de meditar mais pode. Quem quiser parar, faz o movimento que seu corpo pedir. Normalmente, meu corpo pede uma espreguiçada. Se você curtiu, curte, compartilha. Se não curtiu, curte, compartilha. Também me dá um 10 pelo esforço. E eu vou ficando por aqui até o próximo tema, até a próxima aula. Beijo, tei, tei, tei. Deus nos guia, bebê.